No Antigo Testamento nós vemos a profecia falando da vinda desse grande rei. Vimos também da anunciação do anjo, quando o anjo diz a Maria que o menino terá o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Na festa da Epifania, vemos os magos irem ao encontro do rei dos judeus, onde está o menino rei. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E agora Jesus está ali, diante de Pilatos, maltratado, humilhado, e está ouvindo a questão e dizendo: sim, tu dizes, eu sou o rei. Jesus é rei. E esse reinado é confirmado por ele quando ele vai ao céu e diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele é rei. São Paulo, ouvimos na epístola ele dizer: ele em tudo tem a primazia. Jesus é rei. Ele é rei por quê? Qual é o fundamento que nós encontramos para esse reinado social de Jesus? Primeiro, pela união hipostática. O que é isso? Jesus é o Verbo. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem. Então aquele menino de Belém é homem Deus. E como homem Deus, ele tem toda a primazia e tem todo o poder. E todo o poder lhe foi dado por isso, porque é homem Deus. É o novo Adão. Dele, Deus quer fazer uma nova humanidade. E ele veio exatamente para restaurar esta amizade que havia sido perdida pelo pecado de Adão. E restaurando essa amizade com Deus, essa comunhão com Deus, ele recebe nesta união, como homem, recebe o poder de rei. Mas ele é rei também por conquista, porque ele nos resgatou com o seu sangue. É um rei que nos arrancou das garras do demônio, prestando a Deus o culto que lhe é devido, morrendo pregado na cruz. E com este sacrifício do Calvário, ele submete a Deus toda a humanidade. E mas não só a humanidade, toda a obra da criação através dele, como o sacerdote que oferece o seu sacrifício. Então o sacerdote vítima e oferece o sacrifício em nome de toda a humanidade. E como o homem é rei da criação, assim também oferece o sacrifício de todo o universo, nele e por ele ao Pai. Então Jesus Cristo é rei também por conquista. É rei porque é homem Deus, e é rei porque nos conquistou, nos comprou, como diz São Paulo, com o preço do seu próprio sangue, e nos resgatou, nos libertou das garras de Satanás. Por isso ele é rei. Mas como é esse reinado de nosso Senhor Jesus Cristo? Em que consiste? Poderíamos imaginar, e ouvimos hoje muitos falar do reinado de Jesus, mas em que consiste esse reinado? Primeiro, esse reinado é a expressão da pretensão da igreja, como sacramento de salvação, de anunciar a salvação a todo o gênero humano. O que a igreja propaga e espalha e trabalha para isso, é para implantar o reino de Jesus, que é o seu governo sobre todas as coisas. Então o reino de Cristo vai acontecendo e vai se espalhando na medida em que
a igreja vai evangelizando. Então, falar do reino de Jesus é falar de evangelização, de fazer de todos os homens discípulos dele, para que todos os homens se submetam a ele e se unam a ele, porque esse reino de Cristo é um reino de paz, de justiça, de santidade, de vida e de amor. Esse é o reino de Cristo. Então não vai existir o reino do ponto de vista concreto na nossa sociedade se os homens não se voltarem para ele numa verdadeira conversão. Nisso consiste, em primeiro lugar, o reino de Cristo. É essa pretensão da igreja de evangelizar e levar os homens todos à submissão a Jesus Cristo. Então toda pregação é uma pregação que deve levar o homem para Jesus Cristo. São Paulo dizia: eu prego Cristo e Cristo crucificado. Por isso a igreja, quando prega, quando ensina, ela leva os homens a esse encontro com a pessoa de Jesus. E quando há esse encontro, a vida muda e o reino então acontece. Esse reino não é um reino material. Jesus não quis ser um rei material. Quando quiseram coroá-lo rei, logo depois que ele fez a multiplicação dos pães, ele fugiu, porque não era um reino material, era um reino espiritual, de santidade, de vida, como eu disse, que tem as suas consequências espirituais, materiais. Mas o reino é, sobretudo, espiritual, porque ele acontece primeiro dentro do coração de cada um. E depois, transformada, aquela pessoa, ela vive esse reino na sociedade. Também esse reino, ele vai acontecendo na medida em que vai havendo entre os homens a adesão ao Evangelho, que é indispensável para a construção de uma verdadeira sociedade entre os homens, quando os homens deixam que o espírito do Evangelho entre na sociedade. E essa missão, ela cabe, em primeiro lugar, a vocês que são leigos. Vocês que são leigos, vocês têm uma missão primordial na construção desse reino de Jesus. Porque vocês, nas atividades de vocês no dia a dia, vocês devem submeter tudo ao reinado social de Cristo, à lei do Evangelho. Porque o reinado vai acontecendo socialmente, na família de vocês, nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações trabalhistas, na escola, na faculdade, no comércio, no escritório, no tratamento de um para com o outro. O reino de Cristo vai acontecendo na sociedade, na medida em que os leigos que têm essa grande missão, como diz o magistério da igreja, incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé. E isso é frase do magistério da igreja, porque o reino de Cristo vai acontecendo na medida em que os leigos vão submetendo todas as realidades temporais em vista da realidade eterna, já agora no dia a dia. Isso é o reinado social de Cristo. O reinado social de Cristo, ele não é algo imposto de cima para baixo. Poderíamos falar, por exemplo, de um Estado confessional, poderia até ser, mas não é nisto que consiste o reinado social de Cristo. O reinado social de Cristo acontece no dia a dia, quando a sociedade, através dos seus membros, se submete a Jesus. Eu não posso impor um reinado de Cristo se ele não entra no coração, se o coração de cada pessoa não adere a esses valores evangélicos. Senão, não acontece o reinado. O reinado não é algo feito pelas armas, ele é feito nas almas, no coração de cada um. Fala-se muito em bem comum, e o bem comum é a obrigação do Estado. Então, nesse sentido, o Estado
tem que se submeter ao reinado social de Cristo, porque o bem comum não tem apenas um sentido horizontal. Vamos ter saúde, educação, vamos ter um bem-estar entre as pessoas. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é horizontal, é só para as coisas da terra. Mas o bem comum, ele visa algo muito maior do que um bem-estar entre nós aqui na terra, sem uma dimensão sobrenatural, sem uma dimensão de vida eterna. Então, quando se fala em bem comum, fala-se também na prática das virtudes. Por isso o Estado tem obrigação, em vista do bem comum, não só de impedir tudo aquilo que possa prejudicar a prática das virtudes, como também tem obrigação de fomentar os meios para que essas virtudes sejam vividas. Essa é a missão do Estado. Então, quando se fala em bem comum, não apenas no sentido horizontal, material. É muito fácil distribuir cestas básicas, fazer com que todo mundo tenha sua casa, com que todo mundo tenha seu médico, seus medicamentos. Tudo isso é muito bom e importante, mas tudo isso passa. Então, a obrigação do bem comum, que não é só do Estado, é de todas as pessoas, é para que todos vivam bem em vista de algo muito maior, que é a prática das virtudes para alcançarmos a vida eterna. Nisto que consiste o bem comum, segundo a doutrina social da igreja. Estou falando o que a igreja ensina a respeito de bem comum. Então é importante que cada um se comprometa pelo bem dos outros, e principalmente pelo testemunho que cada um de nós deve dar da pessoa de Jesus e da prática das virtudes. Por isso, não se pode admitir, em nome do bem comum, práticas que levem as pessoas a pecar. Não se pode permitir. Mas não pode fazer censura. Pode, nesse sentido, impedir que o mal se espalhe. É claro que se chamam isso de censura, que seja, mas se um pai, por exemplo, impede que seu filho fique tendo acesso a sites pornográficos, é uma espécie de censura em vista da santificação do filho, para que ele não se perca. Então a palavra ficou muito batida nesse sentido. Então, na verdade, não existe liberdade de pecar. Então, o bem comum, ele exige que haja um cuidado para que não fomente o pecado. Por isso, o Estado não tem o direito, por exemplo, de patrocinar um show que leve as pessoas ao pecado, por exemplo. Não pode, não tem esse direito de patrocinar, por exemplo, ações que levem as pessoas a ofenderem a Deus, porque isso vai contra o bem comum. Porque o bem comum não tem um sentido apenas material, tem um sentido também espirituais, e que é preciso que facilite um ambiente propício para que as pessoas façam coisas boas e não abusem da liberdade que Deus deu. Por isso, um dos inimigos do bem comum e do reinado social de Cristo é o liberalismo. Porque a doutrina liberal diz que você tem o direito de fazer o que você quiser, de falar o que você quiser. Ninguém tem o direito de errar. O erro é um abuso da liberdade. A liberdade consiste naquela capacidade, falo aqui de liberdade moral, de escolher entre uma coisa e outra, entre duas coisas boas, a que é melhor, para você alcançar o seu fim último. Já a doutrina liberal, que é inimiga do reinado social de Cristo, diz que a pessoa pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, desde que não atrapalhe a vida de ninguém. Mas não existe esse direito, isso se chama liberalismo. E para o liberalismo, que hoje também se chama de relativismo, não existe uma verdade objetiva.
A verdade ninguém pode atingir, dizem os relativistas. Ou se alguém consegue atingir a verdade, atinge um pedaço dela, não ela como um todo. Por isso, para o relativista, todo mundo tem a verdade. Então, a verdade ela não é absoluta. Você acha o que você quiser, é a sua verdade. Então, se eu disser que essa porta não é porta, é uma cadeira, e eu vejo como uma cadeira, então isso é verdade. E todo mundo tem que dizer, muito bem, ele pensa o que ele quiser, e se ele acha, ele está certo. Então o espírito liberal leva as pessoas a acharem que todo mundo pode fazer o que quiser, pode ter a preferência que quiser, no sentido até público, de dizer, olha, eu sou assim, vou ficar assim, e todo mundo tem que dizer que o que eu faço é correto, e não é. Verdade e mentira não se equivalem. Erro e verdade não se equivalem. Bem e mal não se equivalem. Existe uma coisa objetiva e deve haver nas nossas escolhas. Por isso o relativismo vai contra o reinado social de Cristo. Todo mundo tem que aceitar tudo como se tudo fosse muito normal. E a gente vai vendo aí a sociedade sendo invadida por ideias revolucionárias, inclusive nas relações familiares, como se tudo fosse normal. E eu tenho que aceitar. Tenho que reconhecer que o outro tem o direito, por exemplo, de escolher entre ser homem e mulher, ou ser um cachorrinho, ou ser um gato, ou ser uma cadeira. Eu me sinto assim, sou assim, eu tenho que aceitar que isso é tudo normal. Então, um homem de 50 anos, de repente, diz que é uma criança de 5, e eu tenho que dizer, a cabeça dele diz que é de 5, é de 5. E acontece, esse homem vai procurar se relacionar intimamente com uma criança de 5, eu vou dizer que é normal. Ou uma pessoa nasceu com um sexo e diz que ela tem outro na cabeça, e eu vou dizer que é normal. Ou dizer que cada um pode escolher se quer se casar com uma pessoa do mesmo sexo, ou quer se casar com um cachorro, ou com qualquer outro animal, está tudo muito bem. É normal. Não, isso é relativismo. Tudo é permitido. Então, isso não é assim. Objetivamente falando, e aqui eu estou falando do ponto de vista objetivo, não estou fazendo isso para discriminar ninguém, muito pelo contrário. Temos que respeitar as pessoas, respeitar a pessoa, não pelas suas escolhas, mas pelo fato dela ser imagem e semelhança de Deus. E deve ser amada, deve ser querida, deve ser cuidada, mas não podemos nunca concordar com atitudes que vão contra aquilo que Deus estabeleceu na sua lei natural e aquilo que vai contra o Evangelho. Portanto, nós vamos ver claramente que o reinado social de Cristo exige a verdade sobre todas as coisas. E essa verdade, ela é uma só. E ela é absoluta. O contrário disso é relativismo. Então nós vimos aí dois inimigos do reinado social de Cristo: o liberalismo e o relativismo. Mas há um outro que o Papa Francisco tem falado, e esses dias ele falou de novo, que é o mundanismo, que muitas vezes entrou dentro da igreja. Esse espírito do mundo, que é o espírito de pecado, em que as pessoas não têm mais compromisso moral algum, é o mundanismo que penetrou nos meios sociais e penetrou também na igreja. O reinado social de Cristo, ele combate esse mundanismo, porque ele leva o homem a uma verdadeira conversão. O reinado social do coração de Jesus não virá simplesmente em fazermos atos públicos.
em defesa do reinado social de Cristo. É muito bonito, muito importante, gritar para todo mundo viva Cristo Rei, fazer uma passeata, fazer um evento, tudo isso é importante, bom, que desperta. Mas o reinado social de Cristo não vai acontecer por causa de atos públicos ou monumentos que se façam. Vai muito mais que isso. O reinado social de Cristo só vai acontecer quando houver uma verdadeira conversão dos corações. Só existirá de fato se antes, como eu disse, ele reinar nas almas. Então todo trabalho pelo reinado de Cristo deve ser um trabalho para que as almas se convertam e se voltem para nosso Senhor. E vou dizer para vocês com muita sinceridade do meu coração, começa dentro da igreja, porque em muitos ambientes eclesiais, Cristo não reina. Reina o carreirismo, reina os interesses mundanos, reina as vaidades, não reina o Espírito de Cristo. E começando dentro de nós, reina as disputas, as invejas, reina uma distorção do próprio evangelho, em que muitas vezes quer se implantar um evangelho puramente material. Reina-se um espírito liberal, em que para não desagradar ao mundo cala-se a verdade. Reina-se um espírito em que parece que o reino de Cristo é apenas um buscar a harmonia entre nós e um respeito à criação. Reina-se um jeito de ser igreja que muitas vezes vai totalmente contra aquilo que a igreja sempre ensinou. Então nós precisamos de uma conversão para o reino de Cristo dentro de nós. Começando dentro da nossa própria igreja. Que a igreja é sacramento de salvação, diz o magistério. E a igreja existe para salvar as almas, para tornar presente a salvação que Cristo conquistou para nós com o seu sangue. Por isso a igreja tem que cuidar das coisas materiais, sim, e como cuidou, quando vieram os missionários aqui para o Brasil, por exemplo, faziam lá um pátio, uma cruz no centro, uma igreja, uma escola e um hospital. Chamavam de hospício, um hospital, era uma santa casa de misericórdia. E depois as casinhas iam surgindo. Mas no centro estava a cruz, para mostrar que tanto a escola, quanto a igreja, quanto o hospital, só tem um sentido, se for em torno da cruz, uma cruz que aponta para o céu. Esse é o sentido de toda a obra da igreja e toda a obra de evangelização. A igreja pode fazer campanhas comunitárias de doação de sangue, campanhas do quilo, campanhas diversas para que nós nos cuidemos uns dos outros, campanhas até de respeito à natureza, no sentido de cuidado da casa comum, para que não falte água, não falte o pão. Ótimo! Faz parte do reino de Cristo. Mas não é só isso. Não é só isso. Isso só tem sua importância se tiver uma dimensão de eternidade. Mas uma outra coisa, e aqui eu tenho que falar do reino de Cristo, perdoe-me alongar, falar que o reino de Cristo, depois do coração, ele tem que acontecer na família. Algumas pesquisas têm sido feitas a respeito disso, e a gente tem falado muito de laicismo do Estado, laicismo da sociedade, e pouco se fala do laicismo que acontece lá dentro da casa de vocês. Como vocês educam os filhos? Qual é o espírito que coloca nos filhos? O filho tem que estudar, o filho tem que crescer, o filho tem que ter uma boa profissão, o filho tem que se casar, se ele quiser, o filho tem que ter sucesso, muito bom, mas só isso? Então, muitas vezes a educação é dada, não digo sem Deus, mas Deus apenas como um detalhe na vida. Porque os filhos, e já como crianças,
vão para a escola, têm um ambiente de colegas, diversas famílias, têm contato com a internet, contato com sites muitas vezes ruins, joguinhos. Depois o filho vai para a aula de natação, vai para a aula de jiu-jitsu, vai para a aula disso, daquilo, inglês, etc. Tudo isso é muito importante, mas a vida da prática das virtudes vai ficando de lado. Então os pais têm muita preocupação de educarem os filhos e acham que educar os filhos é encher os filhos de atividades. Sem Deus. Sem Deus. Atividades puramente horizontais. Só para as coisas da terra, que são importantes. Não vão sair por aí dizendo que o padre está criticando isso. Claro que não. Mas observem se o tipo de educação que vocês estão dando não é uma educação laicista, em que Deus é apenas um detalhe. Qual é o lugar de Deus na família? Qual é o tempo que os pais hoje têm com os filhos? Os filhos são verdadeiros discípulos dos pais? Olha o que os pais falam, os filhos aderem como dogma, mas os pais quase não falam mais. Quase não, digo conversam, mas quase não ensinam. Perdem esse tempo precioso de ensinarem as crianças e os jovens. Então, a gente está vendo que já com 13, 14 anos, aquele menino já não tem mais fé. Se teve um dia, porque pode ser que nem tenha tido. Porque os ambientes, as informações, as diversas bolhas nas quais eles estão envolvidos, não tem Deus. Começando dentro de casa, em que os pais não têm mais tempo para os filhos. Não se sentam mais para conversar. Só o único diálogo com os filhos é para brigar. Não faz isso, vem para cá, faz aquilo, volta aqui, senta aqui. Só briga o tempo todo. Então a relação filho com pai é só de ouvir brigas, críticas, só. É tão importante a palavra de um pai para com o filho, que o filho fica com aquilo na cabeça e não se esquece mais. Bom ou ruim. Me lembro quando era pequeno, minha mãe, quando via um chinelo virado, a mãe dizia, tira lá que isso faz mal. E a gente ia lá e virava. É assim? Até hoje, estou, como diz na minha terra, um cabra velho, estou com 60 anos. Quando eu vejo o chinelo virado, eu, desviro. E eu sei que não faz mal. Fazer mal o quê? Minha mãe vai morrer? Tadinha, já morreu, mas está lá no céu. Mas desviro. Por quê? Porque aquilo ficou gravado. Tudo fica gravado, fica ali. O que for bom e o que for ruim. Mas só que os pais têm que ter esse tempo para com os filhos. Não tem mais tempo. O tempo agora é para celular, o tempo agora é para conversas com as redes sociais com o mundo inteiro. As redes sociais que estão sendo muito mal usadas, são praças públicas onde a vaidade vai lá no alto e todo mundo quer aparecer para todos. Não pode fazer nada novo que todo mundo tem que saber. Eu tenho que mostrar o meu novo penteado, as minhas novas unhas. Olha só que bonitas, cheias de florzinhas, todo mundo tem que ver. Não é meu caso, por favor, não entendam mal. Mas, para vocês verem que tudo tem que mostrar. Tem tempo para isso. Agora o tempo para pegar o filho. Senta aqui, vamos estudar, vamos conversar, vamos ensinar. Sabe? Esse contato dos pais com os filhos, isso vai se acabando. E já se acabou, até porque não tem mais tempo. Então o reinado social deixa de acontecer dentro de casa. Qual é o pai ou a mãe que hoje teria coragem de dizer para o seu filho, eu prefiro te ver morto aos meus pés. Eu prefiro te enterrar, te levar para ser sepultado, do que te ver cometer um pecado mortal. Quem teria coragem de dizer isso?
Santa Branca de Castela disse isso para um rei, Luís, rei de França. E foi um rei santo. Mas não, peca à vontade. Eu quero que meu filho me dê gosto. Tem que me dar gosto. Então, tudo aquilo que eu podia fazer no passado e não fiz, quero que meu filho faça. Então, o filho vai ser meu projeto, mas meu projeto de vaidade. E se não fizer, eu cobro. Porque aquilo que eu não tive, quero que ele tenha. Essa ideia é terrível. Porque se esquece de que o principal na formação do filho é na formação das virtudes. O filho, aos 10 anos, já tem que ter praticado obediência, sinceridade, espírito de fé, de fraternidade, de participação. Com 10 anos, uma boa educação já deu tudo isso e mais. E como foi trabalhado isso aos 10 anos? Passou o tempo. A gente viu a criança dançando funk e acha que bonitinho, como ele é esperto, como ela é esperta. Entenderam? Então, o reinado social de Cristo entre nós, católicos, tem que começar lá dentro de casa. Então, é claro que não adianta mais chorar o leite derramado, para quem já tem os filhos grandes, basta rezar e colocar os joelhos no chão e pedir a Jesus misericórdia e conversão. Mas os que estão aí cuidando, tem muitos jovens da nossa capelania que estão se preparando para casar, conversem sobre isso no namoro. Conversem sobre o reino de Cristo no namoro, no seu casamento, porque a coisa é séria, não é brincadeira. Então não percam tempo no namoro, conversem, cheguem a um acordo e se pensarem na mesma direção, se casem. Se não, é melhor chorar agora do que chorar lá na frente, uma separação. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa rainha, que ela nos interceda por nós, para que esse reino de seu Filho, ele ocorra nas nossas vidas, começando dentro do nosso coração, começando e passando pela nossa família, passando também para a nossa igreja e passando para a nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora ficar de pé, vamos professar a nossa fé, e sabendo que nós temos o Padre Jean, que está atendendo confissão. Quem quiser se confessar, aproveita, que sempre tem 2 padres ao mesmo tempo. Então, vamos confessar ali para um momento de reconciliação com Deus e poderem participar de modo mais profundo dos seus grandes mistérios. Creio. Vamos cantar, desculpem. Dá o tom para mim, por favor. Creio no Deus